Olá, então eu sou a Nividê, eu sou autora do livro Ninguém Te Contou e também do livro Brevidade. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de publicação. Antes de lançar esses dois livros, né? Esses são os dois em formato físico que eu tenho. Eu tenho um conto também na Amazon, mas em formato físico eu só tenho esses dois. Antes de lançar esses livros, eu pesquisei um pouco a respeito de algumas editoras e tal, né, mais acessíveis. Só que assim, o valor, gente, que elas cobravam, tinha algumas que beiravam ao absurdo, assim. Quando eu fui lançar esse Brevidade, né, eu procurei algumas editoras, eu mandei, né, meu original para avaliação, e essas pequenas editoras, na verdade, todas aprovaram, né, meu original, só que a proposta delas era alta demais. Uma, né, que eu acho que é uma, né, das mais absurdas que tinha, assim, eu tinha que comprar 100 livros, 100 unidades dos meus livros, até aí pra mim tudo bem, né, eu compraria numa boa. Só que o valor do livro final ficaria em mais ou menos tipo 40, 42 reais por livro. E aí, gente, vender um livro, né, de uma autora desconhecida a 40 reais é muito complicado, a gente sabe disso, né? Às vezes as pessoas podem comprar um livro de 40 reais de um autor, né, conhecidíssimo e tal, renomado, mas de uma pessoa desconhecida não vai acontecer, né? Mas até aí tá, né? Vai escutando a proposta aí. Eu teria que comprar esses exemplares no valor de mais ou menos 42 reais cada um, né? Ou vendê-los na pré-venda. Só que aí todos os livros que a editora lançasse, né, era o dinheiro todo deles. Eu não ia ter participação no lucro das vendas dos livros da editora lá em si. Eu só ia ter participação, né, no lucro das vendas do meu livro. Agora pensa bem, um livro que vai sair para mim a 42 reais, eu ia ter que vender ele mais caro ainda para poder ter algum lucro, né? Do contrário, não ia. E aí os livros que ela vendesse, ela poderia, sei lá, vender 10 livros ou 1000 livros, que o dinheiro ia ser totalmente deles, né? Eu não ia ter participação em absolutamente nada desses ganhos. Gente, essa proposta, eu falei assim, gente, chega a ser obscena, assim, ó, sabe? Uma proposta dessa. Mas aí, então, eu resolvi publicar de forma independente e é isso que eu quero falar, né, mais com vocês. Todos dois foram publicados de forma independente. Essa capa aqui desse livro foi feita pela Beatriz Paludeta, ela tem inclusive um canal aqui no YouTube, um canal maravilhoso onde ela recriava capas. E aí na época, né, eu mandei um e-mail para ela e ela fez. Esse foi o primeiro livro físico, né, a primeira capa de livro físico que ela fez assim. E eu amei o resultado porque esse é um romance adolescente, então eu queria que fosse uma coisa bem fofinha. Aí ela fez tipo como se fosse um papel amassado aqui atrás, uma textura. Eu achei incrível. Mas aí, como que você deve proceder, né, em relação à publicação independente? Primeira coisa é escreva o seu livro sem grandes pretensões, escreva ali do jeito que você quer, depois faça revisões você mesmo. Você como autor tem que revisar primeiro, né, revisar a sua história, ver o que você quer mudar, o que você quer acrescentar e tal. E aí depois que você mudar tudo que você queria, que você olhar e falar, ai, tá perfeito, chegou a hora de você correr atrás de alguns profissionais. E aí, quais profissionais são esses? Vamos lá. Você vai precisar de um revisor ortográfico, né? Isso é fato. Cuidado, né, com esses profissionais, porque eu já passei, né, em relação ao meu livro Brevidade, eu passei por poucas e boas, assim, ó, em relação a revisor, mas você vai precisar de alguém que revise o seu livro, né, erros, tal, pontuação, tudo. Depois que você contratou esse revisor, você pode ou não, isso vai ser a critério seu, contratar um leitor crítico. O leitor crítico ele vai cobrar, né? O leitor beta não cobra normalmente, mas o crítico cobra. O que o leitor crítico vai fazer? Ele vai ler o seu livro e ele vai ver o que ficou bom, o que ele não gostou, o que ele acha que poderia mudar. E aí você muda se quiser ou não, sabe? Não é obrigatório você mudar, não.
Sabe, se você concordar com ele naquela visão, você muda, senão você deixa do jeito que tá. Tá, contratou revisor ortográfico, contratou leitor crítico, você vai precisar de alguém para diagramar o seu livro e fazer a capa. Normalmente eu já vi pessoas que são capistas e diagramadores, então eles fazem os dois serviços aí para você junto e aí te cobram um preço mais acessível. Já essa capa, né, a outra foi a Beatriz Polodeto, essa capa foi a Anne MM, ela que tem vários livros na Amazon também, ela também é escritora e ela cria capas lindíssimas. Essa é a capa da primeira edição do meu livro. Como eu tive esses problemas com o revisor, eu lancei a segunda edição e eu vou deixar a capa aqui para vocês conferirem. Essa é a nova capa. Essa capa já foi feita pelo Anael Medeiros, ele fez essa capa para mim, eu amei, achei muito bacana. Então tá, você contratou o capista, ele vai diagramar o livro, vai fazer a capa, você vai ter total participação nessa capa, do jeito que você quer que diagrame, tudo, né? Você pode escolher absolutamente todos os detalhes, você pode modificar, você pode falar, eu quero mais escuro, mais claro, eu quero que você acrescente um detalhe. O bom, né, de ser um autor independente é isso. Você tem total controle na criação do seu livro do começo ao fim. Não é tipo como se fosse uma editora que vai lá e cria a sinopse do jeito dela, a capa, tudo do jeito dela e você só fica ali, né, olhando. Inclusive, essa questão, né, da editora criar capas, gente, eu vi umas capas, eu não vou falar, né, os títulos para não expor ninguém aqui, mas eu vi umas capas de livro ultimamente que, pelo amor de Deus, gente, vocês não têm noção. Assim, ó, eu penso que o autor, né, o escritor daqueles livros ficou chateadíssimo, porque eram umas capas horríveis assim mesmo, de verdade, umas capas que você olhava assim e falava assim, gente, tem nada a ver? Então tá, tudo ok aí, você contratou todos esses profissionais, seu livro tá perfeito, agora é hora de encontrar uma gráfica para imprimir esses livros. Se você mora numa cidade grande, certamente tem várias gráficas aí por perto e você vai achar uma com preço disponível, você pode negociar com elas, enfim, né? De repente fazer marcadores ou alguns outros itens e aí reduzir o preço. Mas se você não tem, né, assim como eu, moro numa cidade pequena, você pode contratar gráficas, né, online. Esses dois livros aqui eu imprimi pela MX Gráfica, só que a MX ela tá com valor mais alto agora, ela aumentou o preço dos seus livros e agora eu mandei imprimir para uma outra gráfica. Inclusive, quando os livros chegarem, eu vou falar sobre essa gráfica, né? Se eu gostei ou não, mas primeiro eu tenho que ter, né, essa nova remessa aí do meu livro para poder falar melhor para vocês. Mas enfim, a MX Gráfica tá com preço maior. Esse daqui, Brevidade, por exemplo, né? Na época eu acho que eu paguei R$17 a unidade. Agora, se eu fosse imprimir desse mesmo jeito, saía a R$27. Né? Então são R$10 a mais, é um valor que pesa aí no final, né? Quando você vai vender o livro, você tem que pôr, né, um valor mais alto aí, então, enfim. Tem gente que pergunta se ISBN é obrigatório ou se registrar na Biblioteca Nacional é obrigatório. É o seguinte, se você registra na Biblioteca Nacional, isso não te impede, né? Isso não impede as outras pessoas de fazerem plágio. O que acontece é que você tem lá registrado. Mas hoje em dia, né, você pode provar a autoria do seu livro de diversas formas. Eu, por exemplo, tenho os manuscritos, eu tenho todos os meus arquivos, né, com data e tudo, de quando eu criei, eu tenho e-mails, enfim, eu tenho várias provas de que eu escrevi, porque eu tenho a data. A pessoa que plagiou, ela vai pegar o seu arquivo depois, né, bem depois aí, então ela não vai ter esses arquivos que eu tenho com as datas bem anteriores aí. Então, atualmente é bem mais fácil de você contestar, né, a autoria dos seus livros. Em relação ao ISBN, ele é um número aí, né, nacional, onde você sabe qual é o seu livro. Eu não fiz ISBN para nenhuma das minhas obras, o único que eu tenho é o ISBN, tem outro nome, acho que é AS, alguma coisa, da Amazon, né, porque quando você publica na Amazon, eles te dão lá, né, eles já fazem ali, né, o seu registro online.
Então não, né, você não é obrigado, não. Eu não fiz ISBN porque você tem que registrar antes como autor lá no site, e aí esse valor é um pouquinho alto. O ISBN mesmo é barato, para registrar como autor é um pouquinho mais caro. Ok, chegou o livro, né, chegou da gráfica, agora chegou uma das partes mais difíceis. Para mim, pelo menos, eu acho que a parte mais difícil é você divulgar, é você fazer parcerias, né, é você vender seu livro realmente. Agora você pode, né, publicar nas suas redes sociais, você pode propor parcerias, lembrando que parcerias tem que ser bom para os dois lados, né? Uma parceria, você não tem que levar vantagens. Muitos canais cobram, né, para fazer resenha ou para fazer unbox, para simplesmente aparecer nos recebidos ali dos mês, as pessoas cobram esses canais maiores. Canais pequenos, né, normalmente não cobram, você tem que enviar a sua obra e aí eles lêem, né, e faz uma resenha ali. Você pode impulsionar no Facebook e no Instagram. Não necessariamente vai ser convertido em venda, mas vai ser convertido em visualização, divulgação do seu trabalho, reconhecimento, né, e tal. Então, assim, não vai esperando, né, que vai ter um boom, uma coisa, né? Eu acho que a gente tem que ser mais pé no chão, trabalhar bastante na questão da divulgação, investir. E aí o que você tem que pensar é o seguinte: todo aquele dinheiro que você economizou ao publicar de forma independente, não com uma editora, você tem que agora investir na divulgação do seu livro, né? Então isso é algo que a gente tem que pensar bastante, né? Investir nessa divulgação, que é o que traz aí reconhecimento do público e tal.